Os 10 Mandamentos. Mistérios milenares. Olá, humanos! Este é o canal Arquivo Bizarro. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais intrigantes e misteriosos da história. Os 10 Mandamentos. Essas leis milenares, que muita gente decora desde criança, escondem muito mais segredos do que você imagina. Prepare-se para descobrir segredos que ficaram enterrados por séculos. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser épica. Os 10 Mandamentos, segundo a Bíblia, foram entregues a Moisés no Monte Sinai por Deus, em meio a raios e trovões. Cena épica, né? Mas e se eu te disser que essa história pode ter um background ainda mais antigo e misterioso? Exatamente. Antes de Moisés subir o Monte Sinai, já existiam leis, códigos e mandamentos em outras culturas. E um dos exemplos mais impressionantes é o Código de Hammurabi, criado na Mesopotâmia, cerca de 300 anos antes dos 10 Mandamentos. O Código de Hammurabi era um conjunto de leis super avançado para a época, inscrito numa pedra gigante, e que ditava regras para tudo: comércio, família, crimes. E o mais interessante é que, quando a gente compara com os 10 Mandamentos, percebe que existem várias semelhanças. Por exemplo, ambos os códigos falam sobre não roubar, não matar, não dar falso testemunho. Coincidência? Ou será que rolou uma inspiração? Será que Moisés, conhecedor de outras culturas, adaptou leis já existentes para seu povo? E por falar em mistério, preparem-se para mais um capítulo intrigante na nossa saga dos 10 Mandamentos: a localização do Monte Sinai. Este é um dos maiores enigmas da história religiosa e arqueológica, que fascina estudiosos e curiosos há séculos. Sim, meus amigos, até hoje ninguém sabe ao certo onde fica esse lugar icônico, palco da entrega das leis divinas. A busca pelo verdadeiro Monte Sinai é uma jornada que mistura fé, história e ciência. A Bíblia descreve o Monte Sinai como uma montanha imponente, que soltava fumaça e tremia diante da presença de Deus. Imagine a cena: trovões, relâmpagos e uma atmosfera carregada de mistério e reverência. Mas o problema é que existem várias montanhas no Oriente Médio que se encaixam nessa descrição, e cada uma delas tem seus defensores. Cada teoria traz consigo uma nova perspectiva e uma nova história. Tem a montanha de Jebel Musa, no Egito, que é a mais tradicional e atrai milhares de peregrinos todos os anos. Este local é reverenciado por muitos como o verdadeiro Monte Sinai. Mas também tem a montanha de Har Karkom, no deserto do Negev, que tem inscrições rupestres antigas que poderiam estar ligadas ao Êxodo. Essas inscrições são um mistério por si só, adicionando mais camadas à nossa busca. E se eu te disser que alguns pesquisadores acreditam que o Monte Sinai nem era bem uma montanha, mas sim um vulcão? Essa teoria é fascinante e traz uma nova luz sobre os eventos descritos na Bíblia. Segundo essa teoria, os fenômenos descritos na Bíblia, como trovões, fogo e fumaça, poderiam ser explicados por uma erupção vulcânica. Isso nos faz pensar sobre como a natureza e a fé se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Segurem seus queixos, porque agora a gente vai falar sobre um dos episódios mais tensos e dramáticos da história de Moisés: a quebra das tábuas dos 10 Mandamentos. Preparem-se para uma jornada cheia de emoção e mistério. Sim, meus amigos, aquelas tábuas sagradas, escritas pelo próprio dedo de Deus, acabaram virando pó. Um momento que marcou profundamente a história do povo de Israel. Mas calma, vamos entender o que aconteceu. Moisés estava lá, no topo do Monte Sinai, conversando com Deus, recebendo instruções divinas. Enquanto isso, lá embaixo,
O povo de Israel estava impaciente e inseguro. Eles resolveram fazer a maior besteira, construir um bezerro de ouro e começar a adorar como se fosse um deus. Uma atitude que desafiava diretamente os ensinamentos que Moisés estava recebendo. Dá para imaginar a cara do Moisés quando ele viu aquilo. Ele ficou completamente indignado e furioso. Diante daquela cena, Moisés, tomado por uma fúria divina, ou seria só um ataque de estresse, agarrou as tábuas da lei e, pá, quebrou tudo no chão. Um gesto de desespero e frustração. E aí, meus amigos, a treta estava armada. O povo de Israel estava em apuros. Moisés teve que subir a montanha de novo, com o coração pesado e a responsabilidade de restaurar a aliança. Ele precisou pedir desculpas a Deus e fazer um novo jogo de tábuas. Um processo que não foi nada fácil. Mas essa história das tábuas quebradas levanta uma questão interessante. Será que elas realmente existiram? Ou será que são uma metáfora para representar a fragilidade da aliança entre Deus e o homem? Alguns estudiosos acreditam que as tábuas sejam apenas uma representação simbólica, enquanto outros defendem que elas realmente existiram e que, quem sabe um dia, seus fragmentos sejam encontrados. E para aumentar ainda mais o mistério, alguns textos antigos sugerem que os 10 mandamentos podem ter sido transmitidos oralmente por gerações antes de serem escritos. A história das tábuas quebradas é um enigma que continua a fascinar estudiosos e curiosos até hoje. E assim, a lenda de Moisés e as tábuas quebradas permanece viva, desafiando nossa compreensão e nos convidando a refletir sobre a natureza da fé e da aliança. Quem sabe, um dia, possamos desvendar todos os segredos que essas tábuas guardam. Até lá, continuamos a explorar e a aprender com essas histórias antigas e fascinantes. E assim, a saga de Moisés e as tábuas quebradas continua a inspirar e intrigar gerações. E aí, galera que acompanha o canal, preparados para mais um mergulho no mundo dos 10 mandamentos? Hoje vamos explorar um tema fascinante e cheio de nuances. Hoje a gente vai desvendar um dos aspectos mais curiosos e polêmicos dessas leis milenares. As diferentes versões e interpretações que existem por aí. Cada tradução traz consigo uma nova camada de significado. Se você pensa que os 10 mandamentos são iguais para todo mundo, prepare-se para se surpreender. As variações são muitas e refletem a diversidade cultural e histórica. Ao longo dos séculos, os textos originais foram copiados, traduzidos e reinterpretados de diversas maneiras, o que resultou em algumas diferenças sutis, mas significativas. Cada cópia e tradução pode alterar o sentido original. Por exemplo, o famoso mandamento "não matarás", um dos pilares da ética e da moral em diversas culturas, aparece em algumas versões antigas da Bíblia como "não cometerás assassinato". Essa diferença pode parecer pequena, mas tem grandes implicações. E aí, qual a diferença? Vamos entender melhor. A diferença, meus amigos, é que matar e assassinar podem ter significados distintos. Matar é um termo mais geral, enquanto assassinar é mais específico. Enquanto matar se refere a tirar a vida de alguém, independentemente do contexto, assassinar implica um ato premeditado e ilegal. Isso muda completamente a interpretação do mandamento. Essa pequena mudança de palavras pode gerar grandes debates sobre a legitimidade da pena de morte, da guerra e até mesmo da legítima defesa. As implicações são vastas e complexas, e as diferenças não param por aí. Existem muitas outras variações que influenciam a prática religiosa e a vida cotidiana. As religiões cristãs, judaicas e islâmicas, apesar de compartilharem a crença nos 10 mandamentos, interpretam e aplicam essas leis de maneiras distintas. Cada tradição traz sua própria perspectiva e contexto histórico. E aí, pessoal, gostaram da viagem? A gente explorou mistérios milenares, desvendou enigmas históricos e descobriu que os 10 mandamentos são muito mais do que um simples conjunto de leis religiosas.
Desde a inspiração no Código de Hammurabi até a fúria de Moisés e as diferentes traduções dos textos, cada detalhe da história dos 10 Mandamentos nos convida a questionar, pesquisar e buscar respostas. E essa busca, meus amigos, é o que torna a história tão fascinante. E aí, qual desses fatos te surpreendeu mais? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!